Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um jazz standard da autoria do lendário Cole Porter. Vocês estão lembrados dele? Nós falamos sobre Cole Porter uma única vez até agora, em nosso episódio sobre a canção Night and Day, de 1932. Mas vocês podem esperar que esta seja a segunda de muitas outras vezes em que Cole Porter estará na berlinda dos nossos programas. E, bem, já naquela primeira e única vez em que nós falamos sobre Cole Porter em um dos nossos programas, eu já havia adiantado a vocês que este cara aqui era especialista em compor jazz standards do tipo foxtrot. Estão lembrados? Nossa música de hoje não é diferente. Vamos falar sobre um foxtrot composto por Cole Porter em 1934 para a trilha sonora da peça de teatro musical Anything Goes. Ou, em português, Qualquer Coisa Vai. Mais para frente vocês vão entender melhor qual é o sentido deste título. O enredo desta peça consistia em complicadas intrigas amorosas que se passavam dentro de um navio. Sim, a maior parte do tempo a peça corre dentro de um navio que sai de Nova York, nos Estados Unidos, com destino à Inglaterra. Ao mesmo tempo, neste navio encontram-se diversas camadas sociais. Temos a tripulação, que é composta principalmente por pessoas de baixa renda, e temos os passageiros, que são pessoas endinheiradas, abastadas, e eles entram em diversos conflitos de estilo socioeconômico. Provavelmente Cole Porter, segundo uma das fontes que eu li, decidiu abordar esta temática devido ao momento vivido pelo país naquele ano. Estávamos ainda nos recuperando da Grande Depressão. Franklin Delano Roosevelt, o presidente do New Deal, havia assumido um ano antes, em 1933, e, portanto, os Estados Unidos ainda estavam em processo de melhora desde a crise de 1929 com o crash da Bolsa de Nova York. Ou seja, estamos no momento em que as dificuldades e as desigualdades sociais estavam gritantes. E este será um dos assuntos abordados pela peça Anything Goes. No final do primeiro ato, a personagem Reno Sweeney senta-se ao piano e, em meio a uma confusão, a uma gritaria que estão fazendo ali no meio os tripulantes e os passageiros, ela simplesmente começa a tocar e cantar uma canção, chamando a atenção de todos antes de fecharem as cortinas para o final do primeiro ato. Esta canção é justamente a nossa música de hoje, que se intitula também Anything Goes. Qualquer Coisa Vai, homonimamente ao título da peça. Uau! A letra desta canção vai falar sobre a mudança dos tempos. Vai falar sobre como aqueles anos de 1930 estavam diferentes com relação a tudo que a sociedade conhecera antes deles. Se vocês me permitirem, eu vou me referir daqui para frente aos anos de 1930 como dias de hoje. Porque, afinal de contas, aquela época foi a contemporaneidade do autor da nossa música. E, portanto, eu vou tomar esta liberdade de fingir que nós estamos na mesma época que Cole Porter e me referir aos anos de 1930 como dias de hoje, toda vez que eu for falar sobre a letra desta canção. Ok?
Então vamos lá. Já na primeira estrofe de Anything Goes, Cole Porter compara os dias de hoje, ou seja, os anos de 1930, com a época da colonização dos Estados Unidos, lá no século XVII. Ele vai nos dar um fato histórico. No ano de 1620, os puritanos peregrinos que vieram da Inglaterra no navio Mayflower atracaram no porto da Baía de Massachusetts, mais especificamente no local chamado Plymouth Rock. Mas Cole Porter diz que hoje seria diferente. Nos dias de hoje, não seriam os puritanos que atracariam em Plymouth Rock. Seria Plymouth Rock que atracaria neles. Olha que coisa mais absurda, né? Chega a ser absurdo de tão descrente que Cole Porter estava com a época em que vivia. Na estrofe seguinte, ele segue dizendo como os dias de hoje estão mudados, estão deteriorados, degenerados moralmente. Afinal de contas, nos dias antigos, se você vislumbrasse as meias de uma mulher por debaixo da saia, isto já era algo absurdamente chocante. Mas hoje qualquer coisa vai. Entenderam mais ou menos qual que é o sentido deste título, deste verso que será repetido inúmeras vezes ao longo desta canção? Qualquer coisa vai quer dizer mais ou menos que os anos de 1930 seriam uma sociedade permissiva, que aceita tudo. Sabe, antes não podia olhar para as pernas da mulher nem debaixo de meias, mas hoje aceita tudo. Qualquer coisa vale. Talvez seja uma tradução melhor do que qualquer coisa vai na nossa língua. Mas eu vou manter o verbo ir só para ficar fiel ao título ao pé da letra da nossa canção. Na estrofe seguinte, Cole Porter vai sair um pouco do campo da moral e vai para o campo da literatura. Ele diz que, antigamente, os poetas conheciam palavras difíceis, palavras bonitas, enquanto hoje eles não passam de palavras com 4 letras. E ainda assim, não escrevem mais poesia. Eles escrevem prosa, que é considerado um gênero menor na literatura, embora eu goste muito. Ou seja, qualquer coisa vai. Vocês estão pegando o ritmo da coisa, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não entendi! E a seguir vem uma lista de coisas que Cole Porter considerava ruins em sua própria época e que são cantadas em ritmo mais acelerado que o resto da música. Se dirigir carros velozes você gosta, se bares sujos você gosta, se velhos hinos você gosta, se pernas nuas você gosta, se da meio oeste você gosta, ou de mim pelado você gosta, ninguém vai se opor. Percebam que nesta estrofe, Cole Porter traz a primeira de muitas referências a personalidades famosas nos anos 30. Sim, minha gente, Anything Goes está recheada de muitas referências específicas daquela época que eu tive de pesquisar para poder explicá-las aqui a vocês. Na verdade, esta primeira referência eu meio que já conhecia, não é? Porque Cole Porter vai citar a atriz de cinema hollywoodiano Mae West. E eu já sabia que ela era um dos principais símbolos sexuais da primeira metade do século XX. Mas foi pesquisando mais a fundo sobre a vida da atriz, que na verdade se chamava Mary Jane West, que eu pude entender por que Cole Porter a coloca nesta lista de coisas ruins. Isto é porque, minha gente,
Mae West fazia uns filmes que eram considerados mais vulgares para a época, e ao mesmo tempo levava um estilo de vida que também era considerado vulgar nos anos 30. Por isso que Cole Porter a coloca como se fosse um sinônimo de mau comportamento, digamos. O que é altamente questionável, viu? Se nós formos olhar com nossos olhos do século XXI. Mas ao mesmo tempo, sabe o que é engraçado? É engraçado que o Cole Porter cita ele mesmo, fazendo uma espécie de piada que eu acho engraçadíssima. Porque ele fala lá, se da Mae West você gosta, ou de mim pelado você gosta, daí é porque qualquer coisa vai mesmo, né? Ele se coloca como um exemplo de feiura, um exemplo de algo ruim. Eu acho isso muito engraçado. Vocês vão me desculpar, mas nessa daí o Cole Porter foi cirúrgico, acertou em cheio. E na estrofe seguinte, agora sim, vem uma referência muito específica dos anos 30 que eu nunca tinha ouvido falar, mas pesquisando, vejam que coisa de fato espantosa que aconteceu. Cole Porter vai nos dizer que se a esposa de Ned McLean, que eu já vou explicar quem é, consegue fazer com que os vermelhos russos digam sim para ela, qualquer coisa vai. E vejam só a qual episódio que Cole Porter está fazendo referência. Na época, existia um empresário milionário estadunidense chamado Edward McLean, que era conhecido pelo apelido de Ned McLean. Sua esposa, Evelyn Walsh McLean, logo após a Revolução Socialista na Rússia em 1917, viajou para a União Soviética, conversou com o governo e fez um pedido absurdo. Absurdo, absurdo mesmo. Ela pediu que o novo embaixador dos Estados Unidos fosse um parente do czar. Pediu isso ao governo soviético. Olha só. E sabe qual que é o pior? É que o governo soviético, ou nas palavras de Cole Porter, os vermelhos russos, disseram sim. Não, isso aí é uma coisa realmente espantosa, uma coisa que realmente não dá para entender. É mais um exemplo de que qualquer coisa vai. Não tem outra explicação. E na estrofe seguinte, Cole Porter vai fazer referência a mais um milionário das décadas de 30 lá nos Estados Unidos. O famoso Rockefeller, que não era o Beto, não. Já ouviram falar de Beto Rockefeller? Nunca ouvi falar. Cole Porter faz referência a John Davison Rockefeller, magnata do ramo dos combustíveis fósseis. Em seus versos, Cole Porter diz que, enquanto Rockefeller conseguir acumular tesouros para que Max Gordon continue produzindo seus shows, qualquer coisa vai. Isto porque era fato notório na época que Rockefeller gostava de praticar o hábito da filantropia, além de investir também no mundo da arte, principalmente no cinema. Max Gordon era produtor de cinema e chegou inclusive a receber recursos de John Rockefeller para produzir um de seus filmes. Por isso, foi escolhido como exemplo para ser citado por Cole Porter em Anything Goes. A seguir, mais uma lista de coisas ruins. O mundo ficou louco hoje, e o bom é o mal de hoje, e o preto é o branco hoje, e o dia é a noite hoje. E sabe aquele senhor de hoje para quem você deu uma moeda de 1 centavo hoje? Pois é, um dia ele já foi um milionário. Daí mais uma referência à crise de 1929, que levou muita gente, inclusive muitos ricaços, à falência.
Na estrofe seguinte, Cole Porter continua com suas referências a personalidades da época, mas desta vez não a personalidades individuais, mas sim a famílias. No caso, ele cita a família dos Vanderbilts, milionários do ramo das embarcações, e a família dos Whitneys, da nobreza tradicional inglesa que havia se mudado para os Estados Unidos. Em seus versos, Cole Porter diz que as pessoas comuns que ainda têm dinheiro para tomar um trem ficam sabendo nas fofocas dos vagões que as famílias Vanderbilt e Whitney não têm dinheiro nem para comprar as roupas de bebê para os seus filhos. Ou seja, tudo vai, qualquer coisa vai. Na estrofe seguinte, uma referência muito engraçada a um filme dos anos 30 chamado Nana, que era protagonizado pela atriz ucraniana Anna Stam. O filme foi um fracasso de crítica e também foi odiado pelo público. Por quê? Porque diziam que não conseguiam entender uma palavra do inglês pronunciado por Anna Stam. E olha o Cole Porter, que sacada que ele teve. Ele diz que Anna Stam teve aulas de inglês, de pronúncia e dicção com o diretor do filme, Sam Goldwyn. Que também não era nem estadunidense, nem inglês, nem de nenhum outro país que falasse esta língua. Ele era polonês. Olha só o resultado. Esse Cole Porter era de outro mundo, ele não estava nem aí, ele falava mal, parece uma cantiga de maldizer. Porque vejam bem, se o diretor polonês que não fala inglês ensina inglês para a atriz ucraniana que também não fala inglês, é porque qualquer coisa vai. A seguir, Cole Porter vai falar sobre uma personalidade tanto da nobreza quanto do cinema. A nobre atriz Lady Mantle, que no fim da vida decidiu publicar um livro sobre os exercícios que ela fazia em sua manhã, em sua rotina matinal. E estes exercícios incluíam algumas coisas meio malucas, eu diria. Segundo ela, a sua professora de yoga passava posturas em que ela ficava com a cabeça no chão e levantava as pernas para o ar. Até aí, ok, eu já fiz yoga, realmente essa postura existe. Mas Lady Mantle dizia que ela conseguia ficar girando na própria cabeça. E tinha uns outros exercícios meio malucos que eu cheguei a entrar em contato e que, segundo a minha experiência, não tem nada a ver com o yoga que eu praticava. Por isso, Cole Porter decide tirar um sarro. Ele diz que se agora Lady Mantle, já com os seus 70 e poucos anos, consegue virar um mortal carpado, é porque qualquer coisa vai. E a última lista de coisas ruins vem agora. Agora, que faço eu da vida sem você? Pense em todos os choques que você já teve, em todos os nocautes que você já teve, em todas as tristezas que você já teve por causa das notícias que você já teve, em todas as dores que você já teve, se é que algum cérebro você já teve, graças a estes programinhas de rádio. Cole Porter faz então uma crítica às rádios estadunidenses, que, segundo ele, levavam embora o cérebro das pessoas, emburrecia, fazia com que as pessoas parassem de pensar. E na última estrofe, finalmente, Cole Porter não deixa escapar nem a Casa Branca e faz uma crítica à família presidencial estadunidense. Ele começa por criticar a primeira-dama Anna Eleanor Roosevelt, que ele chama de Mrs. R, Senhora R.
R.D. Roosevelt. Eleanor Roosevelt, nos anos 30, havia feito um comercial de camas. Pois é, ela foi à televisão e gravou um comercial para uma fábrica de camas e colchões chamada Simmons. E o Cole Porter achou isso um absurdo. Como é que a primeira-dama do país, do alto do seu glamour, vai lá na televisão, deita numa cama e grava um comercial? Não, isso aí não pode. De jeito nenhum. Mas, se o Franklin está sabendo, se o Franklin está aprovando, qualquer coisa vai. Franklin, no caso, é o presidente Franklin Delano Roosevelt, FDR, que eu cheguei inclusive a citar no começo do programa de hoje, o presidente do New Deal. Esta é a interpretação que eu dou a vocês sobre a nossa música de hoje, Anything Goes, que estreou nos palcos da Broadway em 1934, interpretada pela atriz Ethel Merman, que, por sua vez, representava o papel da personagem Reno Sweeney, aquela lá que eu falei no começo, que sentou no piano no meio da confusão e tocou a música. Lembram? Pois é, ela mesma. A primeira gravação de Anything Goes aconteceu naquele mesmo ano de 1934 e foi lançada no ano seguinte, em 1935, na voz da orquestra do maestro Paul Whiteman, tendo como crooner a cantora Ramona Davis. Eu vou deixar esta primeira gravação aí embaixo na descrição do vídeo, assim como vou deixar outras duas gravações. Uma gravação de Ethel Merman em sua musicobiografia e uma gravação do próprio Cole Porter. Sim, em 1935. É a minha gravação preferida, eu espero que vocês gostem. E o Cole Porter, veja só, esta canção fez tanto sucesso na voz dele que nos anos 40 ele chegou a regravá-la. Vou deixar esta regravação aí na descrição. E já aproveito para dizer que esta regravação de Cole Porter dos anos 40 chegou a aparecer na trilha sonora de uma telenovela brasileira. Sim, uma telenovela do horário das 6, que se passava nos anos 40. Era uma novela de época, chamada Eta Mundo Bom. Vocês devem estar lembrados dela, né? Fez muito sucesso. O Cegonho. Quem lembra do Cegonho? Gostou de conhecer o Cegonho? Eu vou ver se eu encontro alguma cena dessa novela para postar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. É que talvez eu não encontre, porque nossa música de hoje, na trilha sonora, não era tema de nenhuma personagem. Era música de intercessão. Daí é mais difícil. Mas pode ser que dê certo. Enfim. Mesmo que eu não encontre uma cena de Eta Mundo Bom para deixar para vocês aí na legenda do vídeo, vou deixar muitas outras cenas. Sabem por quê? Porque a peça Anything Goes fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a começar pela peça, teve mais de 10 remontagens na Broadway até hoje. Inclusive uma montagem muito recente de 2021. E se bobear, vem outra em breve por aí, hein? Sério, gente. Eu fui pesquisar, era uma lista de muitas montagens dessa peça. Nos anos 30, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 80, nos anos 2000, nos anos 2010, nos anos 2020. E não somente na Broadway, né? Mas em inúmeros países, na Inglaterra, na Austrália, um sucesso absoluto. Tanto é em 1936, Anything Goes tornou-se um filme. Sim, um filme protagonizado pelo nosso querido Bing Crosby. E a atriz que cantava a nossa música de hoje lá naquela cena que eu já descrevi para vocês, era a mesma Ethel Merman no mesmo papel de Reno Sweeney. Vou deixar esta cena para vocês aí embaixo na descrição do vídeo e vou também deixar uma outra cena do remake de Anything Goes
20 anos depois, em 1956. Esse foi um remake que não deu muito certo. Eles tentaram mudar os nomes das personagens, ficou umas coisas meio estranhas. Não fez tanto sucesso quanto o original, mas ainda assim vale a pena apostar. O protagonista do filme, sabe quem que era? Donald O'Connor. Vocês estão reconhecendo ele? É o Cosmo Brown de Singing in the Rain, de Cantando na Chuva. O melhor amigo de Don Lockwood, interpretado por Gene Kelly. Agora vocês reconheceram, né? Donald O'Connor era o protagonista e a cantora que interpretava Anything Goes, naquela famosa cena, desta vez era Mitzi Gaynor. Ok? Mas, anos antes, né, do filme de 56, 2 anos antes, para ser mais exato, em 54, foi lançada uma adaptação da peça para a televisão. Sim, digamos um filme televisivo, um teleteatro, como vocês quiserem. E adivinhem, quem interpretava Reno Sweeney cantando Anything Goes era novamente Ethel Merman. Então vou deixar aí todas estas cenas para vocês conferirem na descrição do vídeo. E vou ver também se eu não acho nenhuma cena do teatro, talvez uma dessas mais recentes, deve ter gravada. Eu vou pesquisar e se eu encontrar, pode apostar, vocês não vão se arrepender de assistir. Ok? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Semana que vem, voltamos com mais um Jazz Standard para vocês. Um abraço no coração de todos, e beijos na alma de cada um, e até lá. Lembranças do Emílio.